Provável escalação do Flamengo segundo o GE. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Jorginho, Saul, De Arrascaeta, Gonzalo Plata, Pedro e Samuel. Entre o Jorginho e o Alexandro, que eu, assim, tenho mais dúvidas, assim, que vai voltar, e até mesmo ser titular, é o Jorginho. O Alexandro, eu, assim, acreditava muito que fosse começar de titular, e se o Alexandro não começar de titular, eu vou ficar muito surpreendida e decepcionada um pouco. Porque, assim, cara, o Alexandro é muito importante. Muito importante. Pensei que o Alexandro, inclusive, não tivesse nenhuma dúvida que ele fosse titular. A dúvida pra mim era se fosse o Jorginho seu titular. O Alexandro não. O Alexandro tinha, sei lá, a sensação que ele seria titular. E assim, se ele não começar de titular, cara, me preocupa demais. Aí é muito preocupante, porque assim, volto a repetir, o Alexandre é um jogador muito importante pro Flamengo na parte defensiva, e o Estudiantes é uma equipe que gosta muito de jogar bola aérea, seja bola parada, seja escanteio, falta, ou mesmo bola rolando, jogar bola na área. E o Ayrton Lucas é um jogador que, assim, ele não vai bem nos duelos aéreos. Não vai bem. O Flamengo já sofreu alguns gols com ele em outras temporadas dessa forma. E, cara, e assim, eu tô surpresa, porque eu achava que se fosse alguém fosse não jogar, seria o Jorginho. E não o Alexandre. Então, assim, não ver o Alexandre nessa provável escalação me surpreende demais. E, assim, tomara que o Alexandre jogue. De verdade, tomara. Muito respeito ao jogador, mas não dá. Se o Flamengo quer se classificar, o Ayrton Lucas não pode começar. Sim, não dá. O Ayrton Lucas vai ser totalmente o elo fraco do time do Flamengo. E o Estudiantes vai jogar em cima desse elo fraco se for o Ayrton Lucas. Porque um dos pontos fortes do Estudiantes é a bola parada. O centroavante do Estudiantes adora se posicionar nas costas de ambos os laterais, tanto do direito quanto do esquerdo. Aí pensa, ele vai olhar, né? Vão estudar e vão descobrir, olha, o Ayrton Lucas, um lateral que tem deficiências, porque eu tenho certeza que a comissão técnica do Estudiantes já tem essa informação desde o primeiro jogo, já que o Ayrton Lucas começou no jogo do Maracanã. E eles com certeza têm noção de que o Ayrton Lucas é um jogador que tem deficiência na bola nas suas costas. Na bola alçada na segunda trave. Então, assim, começar com o Ayrton Lucas é um péssimo sinal. Péssimo. Não se começa com o Ayrton Lucas. Com todo respeito ao jogador, não se começa com o Ayrton Lucas. Porque o Flamengo, no jogo contra o Estudiantes, ele não precisa tomar gol. Ele não tem que tomar gol. Então, para não tomar gol, você tem que tentar colocar os seus melhores jogadores defensivamente. O Ayrton Lucas é o nosso pior lateral esquerdo defensivamente. Pior. É o pior. Por que o Ayrton Lucas consegue ganhar vários duelos na velocidade? Porque ele está sempre atrasado. Ele está sempre chegando depois. E aí ele tem que, para poder equilibrar, ele ganha no duelo. Mas nem sempre ele vai conseguir ganhar. Então, assim, sistema defensivo do Flamengo, cara, Ayrton Lucas não pode começar. Tem que ser o Alexandre que tem que começar na lateral esquerda. No meio de campo, por mais que o nome do Jorginho esteja ali na matéria do GE, eu sigo achando que não vejo tão provável assim que o Jorginho comece de titular. Eu vejo o Alexandre mais provável. É. Eu acho que surpreendente, por isso eu falei que foi surpreendente. Eu acho que é mais fácil o Alexandre começar do que o Jorginho. Apesar do GE publicar aí a informação deles, eu acho que o Alexandre é mais provável que comece do que o Jorginho. E eu digo mais, para mim é mais importante começar com o Alexandre do que com o Jorginho. O Flamengo, melhor dizendo, tem um jogador que tem, no caso do De La Cruz. O De La Cruz é um jogador que não tem a qualidade do Jorginho. Não tem a qualidade do Jorginho, mas o De La Cruz a gente já está acostumado. É um jogador que está acostumado a jogo decisivo, enfrentar time argentino. Sabe como é que eles jogam. Se for para um dos dois começar, Alexandre ou Jorginho, tem que ser o Alexandre. Tem que ser o Alexandre. Então, assim, a escalação me surpreende também de ver o Pedro titular. Então, agora falando da escalação geral. É o que eu falei, assim, se você olhar o time, dá para dizer que é boa parte de quem a gente já espera que seja titular. Não tem tantas surpresas. Eu acho que a surpresa fica nessa questão da dúvida na lateral esquerda e de volante, se o Jorginho vai ser titular ou não, se o Alexandre vai ser titular ou não. E é o que eu falei, na parte, ali, por exemplo, do ataque, eu vejo que, como eu já te comentei no podcast, o Pedro, para mim, nesse momento, está em jogar no futebol melhor que o Bruno Henrique.
E, além disso, o Pedro tem marcado mais gols nos últimos jogos que o Bruno Henrique. E, embora é bom destacar que seja um jogo em que o Flamengo possa, em alguns momentos, ter contra-ataque, acho que ter um jogador como o Pedro, que consegue fazer o pivô, que consegue ganhar duelos. O Bruno Henrique também consegue ganhar duelos dos atacantes adversários, que ele também vai bem nos duelos aéreos. Mas eu acho que o Pedro hoje está indo melhor na questão de fazer pivô, de manter a posse da bola no campo de ataque, fazer aquele 1-2 com os companheiros, recebe a bola, passa rapidamente, e aí o atacante, né, corre para receber a bola um pouco mais à frente. Então, assim, eu acho que o Pedro tem ido melhor, tem jogado um futebol melhor ultimamente do que o Bruno Henrique. Então, eu gosto da ideia de começar com o Pedro, sendo bem sincera. E eu acho que a ideia de ter ele ali de centroavante, até mesmo para manter mais a posse da bola no campo de ataque, ou mesmo até mesmo em questões de lançamentos, porque o Flamengo provavelmente o Flamengo, né, deve ser pressionado ali na saída de bola, e aí ter um jogador como o Pedro que consegue, por exemplo, fazer pivô, consegue dominar a bola em lançamentos, dominar a bola no peito, ganhar duelos aéreos. Acho que ele pode ser muito importante para esse tipo de jogo. Da questão do Flamengo estar jogando com bolas longas, eu acho que o Pedro pode ser um jogador bem importante para o Flamengo nessa partida. Então, eu gosto da ideia do Pedro começar de titular. Bom, falando um pouco agora sobre a equipe do Estudiantes, eu estava aqui pensando em qual poderia ser a equipe do Estudiantes, porque eu acho que vai ter modificações em relação à equipe que enfrentou o Flamengo. Não tem nenhuma dúvida disso que vai ter modificações. Acho que o sistema defensivo vai ser basicamente o mesmo, a não ser que o Eric Meza retorne. E, bom, no último jogo o Eric Meza não estava disponível. Para quem não sabe, Eric Meza é o lateral titular direito da equipe do Estudiantes. Ele provavelmente não deve estar à disposição. E se tiver à disposição, estaria numa situação um pouco parecida com o Jorginho e com o Alexandre. Não jogou o último jogo, então pode estar fora de ritmo. Então acredito eu que o time do Estudiantes deve, no gol, o Muslera, na lateral direito, o Gomes, na zaga, o Nunes e o Rodrigues e o Arzamendia na lateral esquerda, mesmo sistema defensivo que enfrentou a equipe do Flamengo no Maracanã. Aí no meio de campo, para mim, já tem uma troca óbvia, mas assim, muito óbvia. O Piovi jogou no jogo de segunda-feira agora da equipe do Estudiantes e ele não tem dúvida nenhuma que ele não vai começar contra o Flamengo. Ele só inicia geralmente quando o time do Estudiantes quer um time mais defensivo, e nesse caso o Estudiantes provavelmente vai ter um time mais ofensivo. Então devemos ter na dupla de volante do Estudiantes o Ascaciba, capitão, e o Amandaraí, volante, os dois. De camisa 10, eu diria que deve ser o Medina, e de centroavante o Carídio. A minha dúvida está nas pontas. Por que a minha dúvida está nas pontas? Porque o time do Estudiantes tem 4 jogadores que podem atuar por esses setores, tanto na direita quanto na esquerda. O Palácios, que na minha opinião, tecnicamente é o melhor jogador desse time, não jogou de titular contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Entrou, por exemplo, nos minutos finais ali. E no último jogo agora do Estudiantes, na segunda-feira, foi titular. Então, talvez ele não comece. Ele não está vivendo o seu melhor momento com a camisa do Estudiantes, até porque a expectativa nesses últimos 2 meses é que ele fosse vendido. Então, ele não estava jogando com uma frequência de titular, até porque a expectativa era que ele acabasse saindo, não saiu. Mas, assim, é um jogador que a gente tem que ficar de olho. Talvez o Estudiantes possa querer começar com ele. Mas tem outros 3 jogadores. Um que não jogou no Maracanã por conta de problemas físicos, talvez ele esteja à disposição para esse jogo, que é o Sentry. Se ele tiver à disposição, eu acho que ele vai começar. E aí ele pode começar tanto pela direita quanto pela esquerda. É um jogador, é um ponta, velocista, driblador. Então, já aí para os laterais do Flamengo ficar de olho caso o Sentry comece. É um jogador que com certeza daria bastante trabalho à equipe do Flamengo. Outros 2 que podem começar pelo lado de campo. Um é o Castro. Se eu não estou equivocado, o Castro, então no segundo tempo, no jogo do Maracanã, ele geralmente atua mais pelo lado esquerdo. E o outro que acho que começou, não sei, não estou me lembrando aqui, o Zerto, acho que era o Farias. Acho que o Farias foi o que começou no Maracanã. Acho que foi. O Farias, que eu acho que começou no Maracanã. Então, assim, a minha dúvida é quem vai jogar pelos lados de campo, os pontas. Quem serão os pontas da equipe do Estudiantes? Tem 4 jogadores. Eu acho que se o Sentry tiver fisicamente bem, eu tenho quase certeza que ele começa. Aí ficaria a dúvida de quem seria o outro. Então, é mais ou menos esse o time dos Estudiantes, que nessa vez eu vejo uma equipe com certeza muito mais ofensiva, incomodando muito mais o Flamengo na saída de bola, uma equipe que vai jogar a bola dentro da área. Eu acho que é um ponto a se destacar para a equipe do Flamengo. O Flamengo precisa ganhar o meio de campo.
Por que o Flamengo precisa ganhar o meio de campo? Para evitar de acontecer o que aconteceu na reta final do jogo do Maracanã. Por que o Estudiantes, apesar de não conseguir criar nada praticamente ao longo dos 90 minutos, consegue fazer um gol ali na reta final do jogo? Porque o Flamengo tinha um jogador a menos e o Felipe Luiz teve a ideia de colocar mais um zagueiro. Uma péssima ideia, é bom citar isso. Porque o Flamengo já tinha um jogador a menos em campo. E aí, quando o Felipe Luiz fez a troca e colocou mais um zagueiro, o Flamengo ficou com menos 2 jogadores no meio de campo. E aí, o ponto da bola parada de cruzamentos na área é: você tem que evitar o cruzamento. Depois que acontece, qualquer um pode cabecear a bola. Tudo depende do posicionamento do defensor e do atacante. Então, o ponto aqui é: o Flamengo tem que evitar os cruzamentos. Então, é importante que o meio de campo do Flamengo, que o Flamengo tenha a maior quantidade de jogadores de meio de campo possível para evitar esse tipo de lance. O Flamengo precisa evitar os cruzamentos. Não deixar fazer o cruzamento, porque depois que acontece, tudo pode acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo do Maracanã. Como o Flamengo deixou o time do Estudiantes ficar cruzando a bola, foi 2 lances. Teve até outro, mas o Flamengo conseguiu cortar. Mas 2 em específico ficou bem marcante. A cabeçada do Carille com o Rossi fazendo defesa e o gol do Estudiantes. Então, assim, já deixando claro, tem que marcar quem tem a bola. Não é exatamente quem está dentro da área sem a posse da bola. Tem que marcar quem está com a bola, evitar os cruzamentos, porque o Estudiantes é um dos times mais fortes em bola parada da América do Sul, tá? Então, já estou avisando desde já. Bola na segunda trave. Evitar os cruzamentos do Estudiante, porque senão o Flamengo vai passar perto. E evitar fazer falta boba, né? Eu acho que isso é óbvio. Além das questões de cartões e tal, evitar de ficar fazendo falta boba. Jogadas que o adversário tá de costa pro gol e aí o jogador simplesmente vai lá, empurra e faz a falta. Tem que evitar. Para não dar a possibilidade do Estudiante jogar a bola na área. Acho que é isso que pode fazer o Flamengo ficar mais perto de conseguir a classificação. Não dar tantas bolas paradas para o Estudiantes. Obviamente, quando tiver o time a gente não tiver a bola parada, o Flamengo tem que, obviamente, se defender bem. Mas eu acho que tem que evitar o máximo, não fazer faltas bobas, não dar escanteios. E o Flamengo precisa manter a posse da bola. Acho que é um jogo muito importante para o Flamengo estar naquele dia muito bom do Flamengo de manter a posse da bola. Mas não é só trocar passes e gastar tempo. É ter a posse da bola, sim, gastar tempo, obviamente, até porque o Flamengo tem a vantagem, mas é ter a posse da bola e quando tiver espaço, aproveitar o espaço que tiver e fazer gol. Acho que é fundamental, porque é bom destacar, mais ou menos, se eu não estou errado, foi o quê? Foi na Libertadores do ano passado? Não, foi acho que retrasada, que o Flamengo acho que abre o placar contra o Olímpia, oitavas de finais da Libertadores de 2023. O Flamengo abre o placar contra o Olímpia, o Flamengo venceu o jogo no Maracanã, o Flamengo abre o placar, só que depois o Flamengo sofre a virada e ainda perde por 3-1 e é eliminado. Então eu acho que tem coisas de outras temporadas que o Flamengo tem que levar como lição. Tem que jogar, mas tem que se defender bem e tem que aproveitar as chances. Tem que aproveitar a chance. Esse é o jogo. Se em outras partidas o Flamengo não conseguiu ser tão eficiente nas finalizações, tem que ser eficiente. As chances que tiver tem que ser eficiente no dia, né? O Flamengo, nesse segundo jogo da Libertadores, o Flamengo consiga voltar àquelas grandes atuações defensivas, que o adversário quase não cria, que o adversário não tem tanta chance e o principal, que o Flamengo não sofra gol. Porque ultimamente o Flamengo até tem ido bem defensivamente, o adversário nem tem criado tanta chance, mas ainda assim o Flamengo tem sofrido gol. E é importantíssimo conseguir a classificação, passa muito por uma grande atuação defensiva do time do Flamengo. Eu acho que é fundamental e é sempre bom destacar. Se não sofrer gol, se classifica. Então, a gente fica muito na torcida para o Flamengo fazer uma grande partida, tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas concordo com o que a Mariana falou. Acho que o meio de campo é um ponto muito importante. Se o Flamengo for bem no meio de campo, o Flamengo fica mais perto de conseguir a classificação.